No mundo de hoje, nós escutamos muito, é muito comum nós ouvirmos isso, que o dinheiro ele é capaz de comprar praticamente todas as coisas. E como nós temos testificado, principalmente no meio cristão, no meio que se diz cristão, amém? Deixa eu corrigir aqui. Pessoas caminhando exatamente nesse lugar, onde elas acreditam que porque elas têm condição financeira, de que porque elas têm muito dinheiro, elas acreditam que elas são capazes de comprar tudo, inclusive pessoas. E algo que eu quero trazer para nós aqui como uma reflexão, né? Eu acredito que o Senhor tem movido, tem conduzido o meu coração nessas reflexões aqui diárias, né? Nessa simplicidade aqui de trazer para nós algumas advertências daquilo que talvez no decorrer do caminho nós permitimos, né, com que o nosso pensamento se desviasse dos pensamentos do Senhor. E o que eu quero chamar a nossa atenção aqui nesse dia é que nós ouvimos assim muitas pessoas hoje, né, falando assim que o dinheiro ele é capaz sim de comprar até o caráter das pessoas, que o dinheiro é capaz sim de corromper pessoas, de tornar pessoas com o seu coração corrupto, né? E vemos hoje assim tantas pessoas se perdendo com relação a isso. Mas sabe algo que o Senhor tem me ensinado, algo que o Senhor tem assim trazido por discernimento de tudo aquilo que nós temos visto, né? Tudo aquilo que nós temos visto assim, testemunhado com os nossos próprios olhos. É que muitas vezes nós olhamos, né, e pensamos assim, poxa, eu nunca imaginei que essa pessoa iria se perder, né, que essa pessoa iria desviar o seu coração, que o dinheiro iria corromper, que a riqueza iria corromper, né? Como que pode? E colocamos sempre a culpa no dinheiro, né? Só que o que acontece? O que nós precisamos entender? Esse tipo de situação só revela o coração de cada um de nós. Isso não tem a ver com o que o dinheiro é capaz de fazer, mas isso tem a ver com o nosso próprio caráter, que talvez nós nunca tivemos verdadeiramente, né? É muito fácil, muitas vezes, a gente justificar e colocar a culpa em coisas materiais, né? Justificar que pessoas se perdem porque tem dinheiro, né? Que pessoas acham que elas podem comprar toda e qualquer pessoa porque elas têm dinheiro, né? E por isso existe um desvio no meio hoje do povo de Deus, onde pessoas estão se vendendo, né? Estão ali acabando por entregar muitas vezes, né, a sua própria alma em troca, né, de algumas moedas. E o que nós precisamos entender, queridos, é que essas situações, elas só revelam, na verdade, quem verdadeiramente nós sempre fomos, né? Isso não tem a ver com oportunidades que têm sido apresentadas para nós, mas isso tem a ver com um caráter talvez que nós nunca tivemos realmente, né? Então, quando nós vemos pessoas muitas vezes subirem na vida, né? Outras pessoas que têm muito, e nós vamos olhar para a vida dessas pessoas, né? E vemos que são pessoas que elas acreditam que elas podem comprar umas às outras, né? Que elas compram caráter, né? E muitas vezes vemos aí tantas pessoas caindo por se permitirem, né, serem compradas. Só que o que acontece? Esses é porque sempre tiveram o seu coração desviado das coisas do Senhor. Porque quem tem caráter verdadeiramente, ele não vende o seu caráter por nenhum dinheiro nesse mundo. Ele sabe que quem vai sustentar ele é o Senhor. Então o dinheiro, ele não vai comprar o coração dessas pessoas. Ele não vai comprar o caráter dessas pessoas. Se o dinheiro comprou o caráter de alguns, é porque na verdade esses nunca tiveram caráter.
Então, sabe, que essa reflexão possa vir de encontro com o nosso coração, sabe, possa confrontar o nosso coração nessa manhã, e que nós possamos realmente parar, muitas vezes, de olhar para algumas coisas que estão acontecendo, e às vezes nós nos escandalizamos, né, pensando assim, poxa, nunca imaginava que aquela pessoa iria fazer isso, iria se perder dessa forma, ou esse é o problema da idolatria. Quando nós colocamos pessoas em pedestais, não comemos 1 quilo de sal com essas pessoas, né? Mas para realmente conhecer essas pessoas na intimidade, na profundidade, e nós temos assim aquela falsa ideia de que tudo que essas pessoas falam realmente são o que elas são. E na verdade, quando você vai olhar para o testemunho dessas pessoas, o testemunho não diz nada sobre Cristo na vida delas, né? Mas fala sobre o egoísmo, fala sobre o ter sempre mais, né? E muitas vezes nós vemos essas pessoas justificando que tudo que elas têm, tudo que elas fazem diz respeito ao reino de Deus. E na verdade isso não tem nada a ver com o reino, né? Porque quem propaga o reino do Senhor, quem promove o reino do Senhor é o próprio Deus. Então, ele não precisa com que nós venhamos a fazer nada no lugar dele. O que ele precisa só é de corações obedientes à voz dele, corações que têm o seu coração verdadeiramente nas coisas do reino e não nas coisas dessa terra. E são pessoas que verdadeiramente estão dispostas a não venderem o seu caráter, a não venderem a sua verdade por nada nesse mundo. E eu quero trazer para nós aqui, assim como o Senhor trouxe essa correção para mim, que Ele possa realmente também tocar no teu coração, né? E mostrar a você que o dinheiro ele não é capaz de comprar tudo, vender a sua verdade, mas aqueles que são realmente verdadeiros diante da presença de Deus, que não apoiam as coisas, né, naquilo que é terreno, naquilo que passa, naquilo que atraça, corrói, como a palavra de Deus fala, mas são pessoas que juntam tesouros no céu, né? São pessoas que elas jamais vão vender a verdade do evangelho por qualquer moedas, por qualquer migalha dessa terra. Amém? Então, se hoje você vê pessoas que estão desviando e se perdendo, né, se corrompendo, pessoas que se deixam enganar, pessoas que se misturam com esse meio que está podre, que está sujo, né, que estão aí vendendo o seu caráter, vendendo a verdade, para ter sempre mais e mais e mais. Eu quero dizer para você nesse dia que não é porque essa pessoa se perdeu por aquilo que ela conquistou, não. Na verdade, ela nunca teve caráter. A diferença é que agora, pelo fato de ter dinheiro, ela acha que ela tem muito poder, né? Então, a verdade é que as pessoas, elas se revelam através daquilo que elas realmente têm. Então, não é porque se perderam, é porque, na verdade, nunca se encontraram verdadeiramente num evangelho simples, puro e verdadeiro. Amém? Quero deixar para nós aqui essa reflexão nessa manhã. Que Deus te abençoe.